Estamos a colocar a PGR na prova dos 9. A PGR está, digamos assim, a divorciar-se das suas competências originais, não está a agir nem com isenção, nem com imparcialidade, nem de forma objetiva e muito menos baseada na lei e na Constituição. Olá família, seja bem-vindo ao Jornal Alerta. Elvino Dias, mandatário do candidato presidencial Venancio Mondlane, submeteu hoje, junto da Procuradoria-Geral da República, denúncias ou petições sobre ilícitos eleitorais cometidos alegadamente pelo partido Frelimo. Venancio Mondlane comentou sobre esta mesma denúncia, tendo dito que a PGR tem tratado de forma parcial os ilícitos eleitorais, tendo dado um exemplo de 2 casos de jovens ou membros do partido Podemos que foram tratados de forma célere, onde num dos casos o tribunal decidiu que não havia matérias suficientes para poder condenar o envolvido. E no outro caso, um jovem terá sido condenado a 10 dias de prisão efetiva e respectivas multas. Segundo Mondlane, esses casos foram tratados com tanta rapidez, tendo a PGR ignorado vários casos que têm a ver com ilícitos eleitorais cometidos pelo partido do dia. Então, por conta disso, Mondlane entende que a PGR não está sendo imparcial na sua atuação, pois há mais de 40 casos ilícitos, segundo Mondlane, do partido no poder, mas nenhum processo foi submetido ou nenhum processo foi instaurado. Mondlane diz ainda que, ao submeter a queixa ou a denúncia, é uma forma de colocar à prova a PGR, para ver se realmente vai fazer o seu devido trabalho de forma imparcial. Vamos ouvir as declarações de Venancio Mondlane e voltamos já. Uma denúncia que nós fizemos foi no âmbito daquilo que foi a promessa por mim feita ao longo, durante a comunicação à nação, em que eu tinha dito que efetivamente nós iríamos apresentar uma denúncia sobre casos de ilícitos, irregularidades e crimes eleitorais também, que para as pessoas perceberem a dimensão da parcialidade da nossa PGR, porque as atenções de todas as redes sociais, de todo o debate nacional, estava à volta da notificação que o Venancio havia recebido da PGR. E ficou a ideia de que parece que o Venancio era o maior prevaricador neste processo que está a decorrer da campanha eleitoral. Então nós fizemos o arrolamento de casos de conhecimento público, portanto que não precisam de investigação, é um caso de acusação, já não é caso de investigação, casos públicos se tornaram virais, cujas provas são mais do que evidentes, como a nitidez das águas cristalinas das nossas praias. Então, a questão central, minha querida, primeiro, são ilícitos que têm a ver com um grande problema cíclico e tradicional do uso de bens públicos para a campanha de um partido político. E é sempre o mesmo partido que o faz. E, para mim, a coisa mais grave são bens públicos de áreas fulcrais do nosso desenvolvimento. A área de educação, por exemplo. Nós, neste momento, houve um grande investimento que foi feito em relação a viaturas que foram adquiridas para o Ministério da Educação, que era para suportar, digamos assim, os distritos, as províncias e lugares de difícil acesso em matéria de educação. E essas viaturas, há tantas viaturas cujo registro é público a serem usadas na campanha de um partido político. Ponto número 2. O uso de viaturas, bens públicos, até das forças de defesa e segurança. Portanto, temos imagens com matrículas que se tornaram virais de a Polícia da República de Moçambique, que diz que não tem meios para proteger o povo, de viaturas da polícia a servirem à campanha de um partido político. Portanto, primeiro, uso de bens públicos. Não se esquecendo que ainda no período da pré-campanha, o candidato do partido que neste momento está a governar de forma ilegítima, ilegal e fraudulenta o país, este candidato usou o avião presidencial para fazer a sua pré-campanha. Um avião presidencial que já vem de uma polêmica
porque foi adquirido violando a própria lei orçamental. Portanto, é um debate já antigo. Outra questão também que se coloca aqui são outro tipo de ilícitos que têm a ver com a violência eleitoral praticada pelo mesmo partido. E dos casos que nós arrolamos, até nem são do Podemos, nem da CAD. O caso mais evidente foi, digamos, a destruição de mastros de bandeiras de outros partidos, com destaque para o MDM, em que essas imagens penso que foram as que mais correram nas redes sociais e pelo mundo, e que foram equipes, nem foram pessoas individuais, foram equipes dos comitês provinciais deste mesmo partido a destruir material, a agredirem pessoas. E outro lado, dentro daquilo que a gente sempre diz, este país precisa ser despartidarizado. Nós precisamos de um Estado despartidarizado. Nós temos variadíssimos casos de intervenção das Forças de Defesa e Segurança, da Procuradoria e dos tribunais manipulados, manietados para prender, condenar, sentenciar membros da oposição que supostamente tenham cometido irregularidades. No caso do Podemos, os 2 casos exclusivos que nós tivemos de pessoas que estavam envolvidas em ilícitos, um foi Emakanga, o nosso mandatário, foi detido, ficou 1 semana detido, agora o juiz decidiu para a sua soltura porque não havia fundamentos da sua detenção, e em Tete eu reconheci publicamente que de fato houve um ilícito, um membro da nossa delegação distrital de Tete que rasgou a bandeira de um certo partido. Acaba de ser condenado a 10 dias de prisão efetiva e penso que cerca de 10 salários mínimos por aí fora. Portanto, veja só a disparidade. Quando se trata de membros da oposição, os únicos 2 casos que aconteceram com Podemos, as pessoas foram detidas imediatamente, foram condenadas exemplarmente e a justiça foi célere contra eles. O que temos aqui, mais de 30, 40 casos do partido que está no poder, e não começou hoje, começou na pré-campanha, não há nenhum processo movido, não há absolutamente nenhum auto até policial, não existe. Não se esqueça que ainda durante as eleições autárquicas houve um caso muito grave, que até deputados deste mesmo partido colocaram camisetes de 2 partidos e foram pisando essas camisetes e não há nada que acontecer com essa gente. Portanto, a PGR está, digamos assim, a divorciar-se das suas competências originais, que são de guardiã da legalidade. Não está a cumprir esse papel. Portanto, não está a agir nem com isenção, nem com imparcialidade, nem de forma objetiva e muito menos baseada na lei e na Constituição. Portanto, é a única coisa que podemos dizer, que de fato estamos perante um caso que comprova que um dos pilares do nosso manifesto, que é a despartidarização do Estado, e até posso dizer a desfrelimização do Estado, é extremamente importante e necessária. Estamos a colocar a PGR na prova dos 9. Aqui tem a PGR a ser desafiada para sabermos o que ela vai dizer nos próximos tempos. Nós juntamos casos públicos, cujas provas são mais do que evidentes. Vamos ver o que a PGR diz. Não é um caso, não são 2, não são 3, não são 10, não são 20. São inúmeros casos que nós demos a conhecer a PGR e vamos ver o que a PGR desta vez vai dizer em relação a esses casos. Portanto, esta é a nossa grande expectativa de ver se a PGR de fato existe ou um fantasma. Para você, que está nesse canal pela primeira vez, peço que faça a subscrição, deixe seu like e ative as notificações. Só assim, poderá ficar ligado aos vídeos futuros do canal, poderá lançar. Muito obrigado e até a próxima.